Você já sabe que você colapsa a sua realidade. Mas e aí? Você afeta tudo e todos ao seu redor? Há uma conexão invisível. E essa conexão ela prova que todos somos um. E é o que eu vou te mostrar nessa aula. Nessa aula eu quero que você se prepare para uma das verdades mais belas, mas ao mesmo tempo assustadora e transformadoras que a ciência já revelou. Você já aprendeu que a sua consciência cria a sua realidade. O ato de observar transforma as ondas de possibilidade infinita no campo quântico em uma experiência física. Sua consciência colapsa a onda de probabilidade em uma realidade totalmente concreta, palpável, que você pode pegar, que você pode segurar. Lembra? Energia é igual a matéria. Energia é a onda de possibilidades. E a matéria é somente uma energia vibrando muito, muito devagar. E a pergunta que muda tudo e planta uma grande dúvida: se a sua consciência cria a sua realidade e a minha consciência cria a minha, estamos em universos completamente separados? A distância entre você e as outras pessoas, entre você e seus desejos, é real? Albert Einstein mesmo lutou com essa questão até o fim da vida dele. Ele chamava de ação fantasmagórica à distância. Isso nada mais é do que a mecânica quântica, ela previu um fenômeno tão absurdo, tão impossível aos olhos de Einstein, que ele o apelidou com escárnio de ação fantasmagórica à distância. E ele morreu se recusando a acreditar nesse fenômeno. Em 1982, o físico francês Alain Aspect provou, sem sombra de dúvidas, que o fantasma era real e que Einstein estava totalmente errado. O que ele descobriu redefine o que significa ser humano. E eu quero que você entenda. Talvez você pense igual Einstein no final dessa aula ou no meio, no decorrer aqui, de que é uma ação fantasmagórica realmente, porque é algo que inicialmente somente no paradigma científico materialista nós nunca pensaríamos que isso é possível, que isso é real e julgaríamos de ação fantasmagórica realmente. O que é o entrelaçamento quântico? É o experimento que provou a conexão universal. E eles chamaram de entrelaçamento quântico. Ele funciona da seguinte forma: partículas gêmeas. Imagine que eu pegue essa partícula e divida ela em duas. São partículas gêmeas vindas da mesma origem, certo? Duas partículas nascem juntas da mesma fonte. Por isso, elas estão entrelaçadas. Compartilham um estado quântico único. Por exemplo, os gêmeos, que veio da mesma barriga que a sua mãe. Eles têm uma ligação muito mais avançada do que a minha com você, porque eles vieram do mesmo núcleo, do mesmo óvulo, por exemplo. Gêmeos idênticos, então, mais ainda, a conexão deles é muito forte. Eles nasceram juntos, no mesmo útero. Então, um pensa muitas das vezes, o outro está pensando na mesma coisa simultaneamente. Não sei se você já viu até mesmo relatos de gêmeos idênticos que um faleceu, o outro sente uma dor instantaneamente sem nem mesmo saber. É mais ou menos isso a partículas gêmeas, certo? Imagine da mesma forma. São partículas gêmeas que nascem juntas e por isso elas estão entrelaçadas. Separação total. Uma partícula é enviada do Rio de Janeiro e a outra partícula é enviada para outra extremidade do mundo, em Tóquio. 10 mil quilômetros de distância. Uma distância completamente longa. E o que acontece? Uma ação instantânea. Ao girar uma partícula no Rio de Janeiro para a direita, a gêmea em Tóquio gira para a esquerda, porque a questão de visualização. Por exemplo, um 6. O 6 para mim aqui, olhando, é 6. Deitado, se você olhando, é 9. Mais ou menos isso, entendeu? Instantaneamente, mais rápido do que a velocidade da luz. Por isso que para o Albert Einstein, que estudava a velocidade da luz, ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Esse fenômeno ele acontecia muito mais rápido do que a velocidade da luz. Era instantâneo. Mesmo de, por exemplo, eu mexo essa caneta aqui, instantaneamente essa ponta foi para baixo e essa foi para cima.
Tá conseguindo entender melhor agora? Enquanto eu giro essa ponta para baixo, essa outra ponta que estava aqui, ela foi para cima. Girei novamente, essa outra ponta ficou na horizontal e essa também. Girei, e é infinito. E é mais ou menos isso que acontece. É instantâneo. Porém, a caneta está aqui na minha mão. Agora imagina que eu separo a caneta, a tampa da caneta. É como se eu fizesse absolutamente isso. Imagina que são partículas gêmeas. No mesmo exato momento que eu mexer aqui, ó, eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, girar instantaneamente. Acaba entrando em uma desordem aqui, vamos colocar assim. Um caos, um caos organizado. Porém, quando eles mexiam essa partícula em laboratório, era como se elas estivessem unidas ainda. Tá conseguindo acompanhar? Era como se tudo ainda estivesse acontecendo simultaneamente no exato instante em que se gira, mesmo separado, no exato instante em que se gira, uma outra parte se movimentava também. E isso, para o Albert Einstein, era chamado de ação fantasmagórica à distância. A informação viajava em tempo zero, como se a distância entre elas não existisse. Como se, apesar de separadas pelo espaço e pelo tempo, elas ainda fossem uma coisa só. Como se elas nunca tivessem sido separadas. Como se ambas ainda estivessem no Rio de Janeiro ou em Tóquio, unidas, juntas ao mesmo tempo. E isso perturbou Albert Einstein. Porém, o que isso tem a ver com você? Tudo começou entrelaçado no universo. No início, toda a energia e matéria do universo estavam comprimidas em um único ponto. Tudo estava junto, tudo estava entrelaçado. Então veio o Big Bang. As partículas se separaram, formaram estrelas, planetas, árvores, você, eu, mas a ciência descobriu que essa conexão, um entrelaçamento inicial, ele nunca foi desfeito. Ele ainda permanece até hoje. Ele nunca deixou de existir. Até mesmo os experimentos confirmam que as partículas do universo primordial ainda mantêm correlações entrelaçadas, como se a distância de bilhões de anos-luz nunca tivesse acontecido. Tá, então tudo estava conectado e ainda está? Sim. Mesmo que você não acredite em espiritismo, isso não tem nada a ver. Analise o que Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Ele fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis. Da matéria como partícula. Lembra? Partícula e onda. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entendeis, como a entende. Sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Tudo começou entrelaçado e comprimido, uma energia. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Consegue entender? É o mesmo princípio, nada muda. E até ele pergunta: a matéria é formada de um só ou muitos elementos? E olha que incrível a resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Você está conseguindo seguir aqui comigo? E é explicado nesse mesmo livro, no Livro dos Espíritos, uma outra questão que traz exatamente assim, ó. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse? Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inúmeras combinações com este e sobre a ação do espírito de produzir infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Tá, isso foi escrito em 1857, há muito tempo. E na época realmente não se conhecia tudo que sabemos hoje. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão
e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. E é interessante isso, o professor Hélio Couto fala algo similar. Pega essa parte sem a qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Se por acaso desligassem a onda de probabilidade, o que aconteceria? Toda função de onda simplesmente seria desfeita. Simplesmente ela deixaria de existir, porque não tem nada colando os átomos do seu corpo. Tá conseguindo entender a profundidade disso? O fluido universal nada mais é do que o vácuo quântico. E não é uma metáfora. É a mesma realidade descrita de maneiras diferentes. E até mesmo, tá, Bruno, mas o espaço em si, ele não é vazio? O Big Bang em si, no espaço, essa parte negra, as estrelas aqui, não é vazio? Não. Tem até mesmo uma questão aqui que ele traz. Kardec pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Nada é vazio. Nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa os seus sentidos ou os teus instrumentos. Os cientistas mesmos descobriram que o vácuo quântico é composto de muita energia. É energia pura, é potencial infinito. Então, o vácuo quântico é a onda de possibilidades de potencial infinito. É energia pura. E como as partículas se separaram, formaram as estrelas, os planetas, as árvores, você, eu, estamos entrelaçados com tudo. Absolutamente tudo. No nível mais fundamental da realidade, você não está separado de nada. Você está entrelaçado com as pessoas que você ama, família, amigos, parceiros, sua conexão com eles transcende o espaço físico e o tempo. Como assim com a minha família? Já percebeu que é incrível, incrível? Família, amigo, seu parceiro, a sua parceira, não importa. Já percebeu que você sente exatamente as emoções que a pessoa está sentindo e às vezes do outro lado do planeta? É incrível. É algo que não consegue se explicar. Da mesma forma que os gêmeos, eles conseguem sentir, eu, com a minha esposa, longe dela, sem olhar para ela, eu consigo saber que ela não está se sentindo bem, ou que ela está feliz. Normalmente, muitas das vezes, eu saio aqui do que eu estou estudando, estou fazendo alguma coisa aqui no computador, e eu levanto, vou lá na sala ver como que ela está e falo: vida, tá tudo bem? Tá tudo bem, vida, que não sei o que, descobri um negócio aqui. Ou às vezes até mesmo eu tô com uma dúvida com alguma coisa, do nada eu levanto, vou lá, ela tá vendo uma aula que condiz exatamente com a minha dúvida, ou ela tá estudando alguma coisa. É incrível. O entrelaçamento existe em tudo. Você com a sua mãe, você com seu pai, todos nós estamos entrelaçados. Esse entrelaçamento ele funciona num nível com todos, certo? Todos somos produzidos com a energia do vácuo quântico ou do fluido universal, fluido elementar, não importa do que você queira chamar, fluido primitivo, todos viemos do mesmo princípio. Então, se todos viemos do mesmo princípio, nós estamos todos entrelaçados no nível mais profundo da existência. Porém, com alguns, estamos mais entrelaçados do que com outros. Os seres que te cercam, o seu animal de estimação, a natureza ao seu redor, todos compartilham do mesmo campo unificado. Os cosmos, as estrelas dos céus, os planetas, os elementos que formam o seu corpo. Você é literalmente feito de poeira estrelar. Poeira estrelar nada mais é do que átomos. Tudo é átomo, vibrando de maneira completamente diferente, ou lento ou rápido. Lembra disso da última aula? Se você não viu a última aula, é simples. Vai estar em algum card aqui na tela. Você pode clicar no card da tela ou vai estar no comentário fixado. E é realmente isso. Entende que tudo é feito de átomos. Átomos são prótons, nêutrons e elétrons. O elétron que você aprendeu lá na última aula. E além disso, os seus desejos e objetivos, o dinheiro que você deseja, a saúde que você busca, o amor que você sonha, tudo já existe no campo. A distância, ela é meramente ilusória. Os hindus, os Vedas, eles chamavam isso de Maya, essa distância. Mas isso é algo que você vai entender em outra aula. A separação é uma
ilusão dos nossos cinco sentidos. No nível quântico, tudo é um campo unificado. André Luiz, em um de seus livros psicografados por Chico Xavier, recebe se eu não me engano, é no nosso lar. Ele recebe a visita de sua mãe no nosso lar. E numa dessas visitas que ele recebe de sua mãe, ele fala: Minha mãe, eu sinto tanta falta da senhora, como que eu faço para te ver? Ele ainda não podia sair do nosso lar. E para ele não conseguia compreender ainda que a distância, a separação é uma ilusão dos cinco sentidos. Isso ele ainda não compreendia. E ele fala: Você está tão distante de mim, como que eu faço para te ver? Como que eu te chamo daqui? E a mãe dele dá uma das respostas mais enigmáticas. A mãe dele fala que ela está a um pensamento de distância. E ele não consegue entender ali inicialmente. Mas ela fala para ele que ela chegou ali através de um pensamento dele. O que a mãe de André quis dizer é: a separação e a distância é uma mera ilusão. A um pensamento de distância, ele pensou, ela veio instantaneamente. Igual o entrelaçamento quântico. Lembra? Girei aqui, aqui se moveu instantâneo, mais rápido que a velocidade da luz. É exatamente isso que ela quis dizer para o André, que ela estava a um pensamento de distância. A distância é meramente ilusória. Então, a distância de você hoje para a distância de você estar andando de Porsche, de você estar curado, de você estar mais saudável, estar casada, não importa. Nada disso importa a distância. É uma mera ilusão. A distância, a ilusão da separação, ela só te cria mais ansiedade, ela cria em você raiva, sentimentos negativos. Por quê? Porque a separação, ela cria exatamente isso. Nós conseguimos ver isso da separação na política, que há uma polaridade, uma divisão entre dois partidos, dois extremos normalmente, né? Esses dois extremos criam a separação entre duas pessoas. E essa separação entre esses dois tipos de pessoas, dos extremos, fazem com que uma sinta raiva da outra por uma ilusão de separação. Uma desejando o mal da outra, sendo que ambas ocupam o mesmo espaço, que é o Brasil. Ambas precisarão das mesmas melhorias. Consegue entender? Que é uma ilusão, é realmente a ilusão de estar separado. E isso que acaba causando todas as complicações. E você mesmo já sentiu o entrelaçamento quântico. Isso não tem nada de paranormal. Isso é quântico. Você já experienciou o campo unificado. Uma ligação inexplicável, por exemplo. Quantas vezes você estava lá parado, aí pensa em uma pessoa e do nada essa pessoa liga para você. Do nada chega uma mensagem. O que acontece é que tudo está entrelaçado. Você tem uma conexão invisível com essa pessoa que você não consegue ver e essa pessoa ela sente exatamente o seu pensamento. Ou quando ela pensa em ligar para você, você sente essa onda chegando até você e por você estar entrelaçado com ela, o que acaba acontecendo? Você sente a vontade dela de estar te ligando. E normalmente você atende como? Oi, nossa, eu estava pensando em te ligar agora. A informação ela é trocada pelo campo, ela é trocada no vácuo quântico. Tá conseguindo entender? A energia ruim de um lugar. Vamos usar de exemplo aqui Auschwitz. Os fatos materiais que aconteceram em Auschwitz já aconteceram. Eles não existem mais. Porém, mesmo que a matéria deixe de existir, a onda de informação ainda permanece. A onda ela nunca deixa de existir. A informação ela sempre existe no campo. Por exemplo, eu posso pegar esses dois livros aqui e queimar. Posso pôr fogo nos livros. As páginas serão destruídas. Porém, a informação desses livros ela nunca morre. Ela fica acessível no campo. Ela fica acessível para você como onda a qualquer momento. O momento em que você quiser sintonizar com a onda de informação desse livro, você sintoniza, cria uma onda construtiva e colapsa essa onda. Simples assim, não tem complicação. Em Auschwitz, voltando ao exemplo que eu dei, o que acontece é, mesmo que não tenha os fatos hoje, a informação ainda reside naquele ambiente. Normalmente quem chega em Auschwitz
acha um local ok, vê as construções, fica maravilhado, mas a maioria das pessoas relata que sente a energia ruim, uma energia pesada, os sentimentos que as pessoas sentiram vivendo ali. Por quê? Porque a informação ela nunca se esvaiu. A onda de informação, a informação no campo eletromagnético, ela ainda existe ali. E o aperto no peito. Eu acabei falando anteriormente do aperto no peito. Você sente uma angústia, sem um motivo aparente. E depois descobre que quem você ama está sofrendo. A dor do outro chegou até você através do entrelaçamento. Deus é tão maravilhoso com a gente que ele colocou esse entrelaçamento mais forte para nós sentirmos, mais com quem amamos ou com quem estamos entrelaçados. Porque imagina toda a humanidade em sofrimento e nós sentimos tudo da humanidade. Isso acontece, mas acontece no nível de intenção. Se você ficar o dia inteiro consumindo as notícias lá mundiais, por exemplo, no Twitter, no X agora, né? Se você ficar o dia inteiro lá no X, lá rolando, nossa, guerra no Irã, nossa, olha o Afeganistão, nossa, olha isso, nossa, roubaram, meu Deus, você viu? Tá entendendo? Você tá se entrelaçando com tudo aquilo. Como que você vai ficar? Como que a sua energia vai ficar positiva, sendo que você está se entrelaçando com todos esses sentimentos? É impossível. Por isso que eu falo, não veja jornal. Ah, mas como eu vou me informar? Não importa. A informação que for relevante para você, ela vai chegar em você de uma maneira ou de outra. Deixe de acompanhar as notícias, porque normalmente elas vêm carregadas de sensacionalismo, elas vêm carregadas sem a visão em si do que nós estamos aprendendo aqui. Então, normalmente, tudo é espelhado para você como uma tragédia. Porém, tudo tem uma causa e tem um efeito. Nós vamos ter uma aula sobre isso no ponto zero. Tudo tem uma causa, tem um efeito. Tudo tem um porquê. Não é que João saiu na rua e morreu ali sem explicação. Não é que teve um acidente ali sem explicação. Tudo tem um porquê. Normalmente, acidente está ligado a uma pessoa que pensa na raiva, que está vibrando o ódio. Então, ela acaba atraindo por ressonância algo que vai liberar aquele ódio. Tá conseguindo entender? Tudo é ressonância, tudo é sentimento, tudo é vibração. Porém, no jornal você não vê nada daquilo. Nós só vemos o espelho. Nós só conseguimos compreender ali o que eles querem nos passar. Quando há algo relacionado à economia, algo relacionado à geopolítica, é outra pessoa interpretando a nós. Por isso, é interessante nós buscarmos o conhecimento sobre geopolítica, sobre economia, e nós termos essa compreensão sobre o que acontece no mundo, para nós não se entrelaçarmos com tudo o que está acontecendo e, no caso, pegar todo esse sentimento para nós. Porque, por exemplo, se eu sentir que a minha esposa está péssima, eu instantaneamente, minha fisiologia já vai ficando tipo, mesmo que meu sentimento e minha intenção seja, eu quero ajudar ela, eu vou me caindo para depois me levantar, para depois levantar ela. E o mesmo acontece com ela. Por quê? Porque nós estamos entrelaçados, num nível ainda mais profundo, por nós sermos um casal. E é exatamente isso o entrelaçamento quântico. E a lei quântica do retorno, que Jesus traz exatamente isso em uma das passagens de Mateus 25. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E na passagem ele está dizendo exatamente o quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Muitas pessoas não entendem isso até hoje. Beleza, ele falou de caridade,
falou de evolução, ele falou de diversas coisas. Porém, ele estava querendo dizer que ele não deixa de ser nenhuma dessas pessoas pela qual você faz isso. Só essa parte de que Jesus é todos esses seres, as pessoas não entendeu? E de que Deus também está dentro de todo mundo e as pessoas também não entendeu? Imagina se Jesus acrescentasse assim, ó. E respondendo o reis lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste também e a você também o fizestes. Se para a pessoa já está difícil aceitar só essa parte aqui, ó, a mim o fizestes, imagina para aceitar tudo. E isso não é metáfora, é uma descrição literal da mecânica quântica e da neurociência. Porque quando você ajuda, a pessoa ela sente gratidão. Seu coração emite uma frequência de amor. O seu mesmo, por estar ajudando com uma intenção de amor, você está emitindo amor para o campo. A pessoa, quando recebe e sente gratidão, ela está emanando o quê? Está emanando gratidão, está emanando amor e diversos outros sentimentos positivos. Como você está entrelaçado com essa pessoa e ela pensa em você no exato momento em que sente tudo isso, essa frequência retorna imediatamente para você. Lembra? Não há tempo, não há espaço, é instantâneo. Por isso que em alguns momentos, sem explicação, nós sentimos um calor, uma alegria. Possivelmente alguém está pensando em nós. Com todos esses sentimentos de alegria, amor, caridade, não importa, qualquer pensamento positivo. Seu sistema imune, por exemplo, pela neurociência, toda vez que sentimos gratidão, o que acontece? Seu sistema imune se fortalece, sua pressão arterial baixa, então você fica pleno, você fica bem quando você sente tudo isso. Porque tudo que você emana volta para você. Consegue entender que top isso? Consegue entender tudo que isso traz para você? Porém, o negativo também acontece. Por isso que temos que vigiar. Por isso que temos que evoluir. Não ser uma má pessoa. Porque quando fazemos algo ruim ao outro, fora o campo que retorna para nós, que é o entrelaçamento quântico, todos nós temos um campo vibracional próprio. Então vamos lá. Por que você faz mal para o outro? Raiva, medo, qualquer emoção negativa que venha à sua mente. Ciúmes, inveja, não importa a emoção negativa. Mas os males acontecem por conta disso. O mal nada mais. Gente, primeiro, só para colocar aqui já que é importante, o mal ele não existe. Simplesmente o mal é somente a ausência da luz. Nada mais que isso. Por exemplo, se eu colocar o livro aqui na luz, ó, quanto mais eu coloco ali, mais escuro eu vou ficando. Mais escuro fica o ambiente. Se eu pegar o controle da lâmpada aqui e for diminuindo aqui a intensidade, o que vai acontecer? Vai ficando mais escuro. Porém, se eu colocar mais luz, o que acontece? Vai ficando aqui que eu não estou conseguindo nem olhar para frente aqui, gente. O que acontece é exatamente isso. O mal é a ausência do bem. Quer que tenha mais bem na sua vida, o que você faz? Emana mais amor, emana mais gratidão. Tudo envolve com o que você emana para o vácuo quântico. Porque nós somos átomos, tudo é átomo. Você descobriu que tudo está entrelaçado. Então, o que acontece? Se tudo é ressonância, se tudo está entrelaçado, é tudo conversa, é tudo magnetismo, tudo que você emana vai voltar. Se eu mandar raiva, volta raiva. Se eu mandar amor, volta amor. Não importa. Então, a pessoa sente dor e raiva, essa frequência de baixa vibração viaja pelo campo e volta até você. Praticamente você se contamina com a energia que gerou no outro. Você toma do seu próprio veneno. Quantas vezes você já ouviu isso? Essa metáfora, essa analogia que a gente escuta de vó. Você experimentou do seu próprio veneno. E é exatamente isso que acontece. Se você analisar, todo mal que retorna para a gente tem origem no mal que nós produzimos. Coloca isso na sua cabeça para você entender. Por isso que nós, quando temos uma discussão no trânsito, não temos que desejar o mal do outro. Quando brigamos, não temos que desejar que o outro morra ou qualquer outra coisa. Jesus mesmo foi claro, até nisso. Ore pelos vossos inimigos. Acabou. Por quê? Como assim? Orar pelo meu inimigo? Por quê? A pessoa ela já tem um sentimento negativo. Então, quando você ora por ela, emanando amor, o que vai acontecer?
ela vai sentir amor lá do outro lado. E por ressonância, esse amor faz o quê? Retorna para você. Se não retornar pelo seu inimigo, retornará por outra pessoa. A regra de ouro não é sobre ser bonzinho, tá? É um manual de instrução para gerenciar a sua própria energia, uma lei quântica de causa e efeito. Tudo que você faz, retorna para você. Todo efeito tem uma causa. Simples. Tudo que acontece tem um porquê. Para caso não entendeu causa e efeito. Se essa caneta aqui, por exemplo, bater na mesa, é porque eu a soltei. A causa é o soltar. Então, se você quer dinheiro, emana dinheiro. Se você quer amor, emana amor. Não é emanar com falta. Eu vou ensinar isso para vocês. Não é emanar com falta, não é emanar com escassez, nem nada do tipo. Porém, emana que você já é rico. E a realidade rica vai fazer o quê? Se aproximar de você. Lembra, os seus desejos também se entrelaçam com você. Agora, vamos ancorar isso como uma verdade na sua vida. Se a separação é uma ilusão, suas ações têm um impacto que ecoa muito além do que você pode ver, comece a viver a partir dessa verdade com essas 3 práticas, para que você consiga entender. Diário da conexão. Ao longo do dia, anote qualquer coincidência ou intuição. O pensamento sobre um amigo, a música com uma resposta que você precisava, ou o vídeo no YouTube, o Reels que disse exatamente o que você estava precisando. Coloca no título: provas da minha conexão com a fonte, provas da minha conexão com o vácuo, provas da minha conexão com o fluido universal, provas da minha conexão com o universo. Não importa, gente. Não importa o título que você vai colocar. Você coloca lá suas provas, minhas provas para isso. Não importa. Você está treinando o seu cérebro a reconhecer o entrelaçamento em ação. A bateria da câmera acabou, mas vamos continuar a aula aqui, que já está acabando. A coincidência, para que você entenda, é exatamente tudo que eu falei nessa aula. Fulano me ligou no exato momento que eu pensei nele. O abraço que eu pensei aconteceu exatamente naquele momento. Eu estava mal e fulano veio falar comigo, falando que eu estava mal. Não importa o que aconteça. Intuição, você estava pensando em alguma coisa, você estava escrevendo alguma coisa, estudando, não importa. E veio alguma coisa na sua mente que às vezes você nem sabia. Somente chegou uma onda de informação para você. Você vai escrever isso, você vai começar a prestar atenção nisso. E você também vai fazer uma emissão consciente. O que é essa emissão consciente? Você vai escolher uma pessoa, não importa quem. Seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seu gato, seu cachorro, não importa. Você vai fechar os olhos por 60 segundos e vai visualizar essa pessoa, esse ser feliz e em paz. Não, isso tem que ser de todo o seu coração. Envie amor e gratidão genuína, gente. Totalmente genuína. Você vai enviar amor puro e vai sentir essa pessoa alegre. Sentir mesmo uma alegria contagiante. Uma paz que contagia. Não espere nada em troca. Você não vai esperar nada por isso. Só vai fazer. E observe como você se sente depois. E a afirmação de unidade. Sempre que você se sentir sozinho ou em conflito, pause, respire e repita: somos uma só consciência. A separação é uma ilusão. O que eu envio, eu recebo. Nunca se esqueça. Tudo é uma única onda de um vasto oceano. Imagina o oceano como se ele fosse o fluido universal, como se ele fosse o vácuo quântico, como se ele fosse o universo. É o oceano, que você já conhece. Ele é muito abundante, infinito. Você normalmente não consegue ver aonde ele acaba, não consegue ver o fim dele. Você vê o começo, ou você vê o fim. Depende de onde você está vendo. Então, somos uma só consciência. A separação é uma ilusão. O que eu envio, eu recebo. E para a próxima aula, o segredo do coração como a central de transmissão. Até aqui, nessa aula, você descobriu que a sua consciência cria a realidade e que você está conectado a tudo e a todos. Mas como essa informação viaja para o campo? Qual é o código disso? E qual é a central de transmissão mais poderosa que você possui? O segredo do verbo você vai descobrir
como a palavra falada e o DNA se conectam para codificar a realidade, a ciência do coração, o Instituto HeartMath prova. Quando você emite amor, seu coração entra em coerência, multiplicando o efeito de co-criador. E vai entender a ligação entre coração e cérebro, que o seu coração é milhares de vezes mais poderoso que o cérebro para criar a realidade que você deseja. Lembre-se e nunca se esqueça: somos uma só consciência, a separação é uma ilusão, o que você envia, você recebe. Até mais, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.